Fala, meus queridos, tudo bem? Tô aqui terminando de pintar minha unha e me lembrei de um negócio muito importante que eu posso falar aqui e deixar gravado também, né? Porque pra mim a pessoa mais importante que assiste meus vídeos depois sou eu mesma, né? Porque eu amo assistir de novo e realmente pensar sobre o que eu falei. Eu sempre penso, quando eu vou falar algo pra alguém, eu sempre penso que eu tô falando primeiro pra mim, seja um conselho ou seja uma crítica. Porque, como eu falei, a maneira que eu penso, tudo tá dentro, nada tá fora. Tudo tá dentro, nada tá fora. E eu penso que quando a gente tá falando de alguém, a gente tá falando da gente mesmo. Então, é uma coisa pra gente pensar assim, eu tô falando mais bem das pessoas ou eu tô falando mais mal das pessoas que me cercam, né? Então, fica a dica. E por que que alguém perderia tempo, né, falando mal de alguém? Também não faço ideia. Por que que alguém perderia tempo falando mal de alguém? Sim, eu penso diferente da maioria das pessoas. Por isso que eu gravo vídeos. E depois eu assisto, né? Porque às vezes tem coisa que eu falo que eu acho certo e depois eu acabo esquecendo, então eu gravo vídeos. E uma dessas coisas sobre isso, por que que as pessoas perdem tempo falando mal das outras? Agora, falar bem das outras pessoas é demonstrar que você tá falando bem de você mesmo. A gente nunca fala mal dos outros, a gente nunca fala dos outros. Tudo que a gente fala é um reflexo da maneira como a gente se vê. E tem uma linha da psicologia que ela explica isso, né? Porque o outro vai mostrar o nosso reflexo, principalmente no relacionamento amoroso. Seja homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, ou enfim, mais pessoas. Então, mas o que eu queria falar no vídeo que eu lembrei era sobre o que as pessoas falam pra gente, né? Então, quando alguém fala algo pra nós, lembra, ele não tá falando pra você ou de você, ele tá falando dele mesmo, baseado nas experiências que essa pessoa tem com ela mesma. Então, quando a gente escuta uma opinião de alguém, observe que tem a opinião que a gente pede e a opinião que as pessoas dão soltas por aí, né? Então, use os filtros. E quando alguém dá uma opinião pra gente, independente se a gente pediu ou não, ela é carregada de crenças e de coisas que aquela pessoa viveu. E com certeza conta muito a cultura e o lugar onde a pessoa vive. Porque eu vejo que aqui na Alemanha as pessoas têm uma cultura muito diferente, elas são mais introspectivas, né? E de alguma forma eu também me adequo muito fácil para isso, porque não é de mim aquele sentimento, né, que a maioria dos brasileiros tem, que é de se meter na vida dos outros. A maioria é assim, né? Eu não tenho essa vontade, porque eu sempre falo assim, às vezes até brincando, mas não é não, tá? Eu não tenho tempo nem de cuidar da minha vida, né? Eu tava falando com a minha mãe há pouco tempo atrás, eu falei, mãe, eu tô fazendo minha unha agora. Fui arrumar meu cabelo hoje, entendeu? Retocar meu cabelo, fui arrumar. Então, gente, se a pessoa se concentrasse mais em cuidar das coisas, eu nem me maquiei hoje. Mas eu passei hidratante, fiz meu skincare. Mas se as pessoas passassem mais tempo cuidando delas mesmas, elas não teriam tempo para cuidar da vida dos outros, né? É impossível você cuidar da sua vida e ter tempo para cuidar da vida dos outros. Eu não tenho tempo. Eu fico pensando que hora eu vou fazer minha unha, que hora eu vou arrumar meu cabelo, que hora eu vou treinar, o que que eu vou treinar hoje. Já fiz a comida da minha dieta? Já li o livro que eu queria ler? Já fiz as coisas da minha agenda? Já fiz o checklist da minha agenda? Quando que eu tenho que fazer minha sobrancelha? Quando é que eu vou arrumar meu guarda-roupa? Já passei aspirador de pó na casa? Então, já lavei minha roupa? Lavei. Já lavei e estendi.
Então, é isso, né? É incrível. E eu acho que se fosse deixar uma mensagem sobre isso, seria que as pessoas nunca falam das outras, elas sempre falam delas mesmas, sejam bem ou ruim. Então, também fica a dica para a gente observar as pessoas às quais estamos cercadas. Se as pessoas às quais estamos cercadas, elas falam mais bem de pessoas ou elas falam mais mal de pessoas? E você? Afinal, você é a pessoa que fala mais bem de pessoas ou você é a pessoa que fala mal de outras pessoas? Porque saiba que, né, segundo eu, Camila, e alguma área da psicologia que eu não lembro o nome agora, mas dando um Google é fácil descobrir, é, eu digo pra você que você nunca tá falando dos outros, você tá falando de você mesmo. Ah, mas quando eu falo de política, ah, mas quando eu falo de não sei quem, ah, mas quando. Então, né? O que é que na sua vida você tá focando? Você tá focando sua vida em quê? Coisas boas ou em coisas não boas? E aí, aquilo que eu sempre digo para as pessoas: tudo aquilo do qual a gente fala, tudo aquilo do qual a gente sente, quando a gente fala dos sentimentos, ou aquilo que a gente foca a nossa atenção, é aquilo que faz com que a gente cocrie a nossa realidade, né? Então, a pergunta também é que a realidade. Se a realidade que a gente tem hoje é a realidade que a gente quer viver, que a gente quer aquilo, você tem a vida que você quer ter, né? Graças a Deus, tenho a vida que eu quero ter. Eu vivo a vida que eu gostaria de viver. E ainda assim, estou sempre na pergunta, né? Como eu já falei várias vezes aqui, né? No meu canal e vários vídeos, que é como pode melhorar ainda mais tudo isso. O que mais é possível que a gente pode considerar possível? E o que mais é possível que você e eu nunca consideramos possível por parecer impossível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Que grandiosas e maravilhosas aventuras podemos ter no dia de hoje, né? E eu também tava falando com a minha mãe sobre felicidade, né? Eu falei que a gente sempre pode fazer essa escolha, mesmo que quando tenha coisas boas e não boas. Na minha vida, também tem coisas não tão agradáveis, né? E aí eu vi uma fala da monja Cohen que dizia assim, que a dor não é opcional, mas o sofrimento é. Então, por exemplo, assim, quando a gente bate o dedinho no móvel, sabe o mindinho do pé que a gente bate? Às vezes ele fica perdido e a gente bate ele. A dor não é opcional, a dor você vai sentir, mas o sofrimento é opcional, porque você pode bater o mindinho, você sentir a dor e daqui a pouquinho ela vai passar, seja em 10 minutos ou seja em uma hora. O sofrimento é quando aquilo ali você fica remoendo. Meu Deus, eu bati meu Deus, e você fica remoendo e você não sai daquilo ali. É um looping de sofrimento, né? Então, é sobre isso. A dor, ela vai existir sempre, né? Mas o sofrer, o ficar naquilo ali é opcional. Então, na vida sempre vai ter coisas boas e coisas não boas, coisas positivas e não positivas. E com certeza a maneira a qual a gente fala sobre essas coisas, com certeza influenciam muito na nossa realidade. Eu sou a pessoa que eu sempre digo que o quão para mim é importante eu cumprir minha missão de vida. E algumas pessoas perguntam: oi, Camila, mas como é que você sabe a sua missão de vida? Eu acredito que missão de vida não é algo que cai uma maçã na sua cabeça e você, minha missão de vida é essa. Não, eu acredito muito que missão de vida é algo que a gente escolhe. Então, assim, hoje, a primeira pergunta seria: você sabe qual é a sua missão de vida? Você tem uma missão de vida? Qual é a sua missão de vida? A segunda é, se você ainda não tem, ou não sabe, ou nem nunca ouviu falar sobre isso, o que é isso, é o que você escolheria para ser a sua missão de vida. E pode ser qualquer coisa que faça sentido para você. A minha, que eu escolhi e eu busco cumprir com muito amor e zelo todos os dias, é ser feliz, né? Eu acordar de manhã e eu ter um bom motivo
é pra sorrir, pra agradecer. O principal motivo, gente, é que eu tô viva, que eu tenho saúde, se bem que essa semana eu tô meio resfriada. Mas ainda assim, tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, vivo num lugar maravilhoso, numa cidade maravilhosa, num país maravilhoso, numa casa maravilhosa, moro com meu namorado maravilhoso. Então eu tenho todas as coisas que eu quero. E não é assim, eu acordei um dia e tropecei nessa realidade maravilhosa. Não, eu cocriei isso, né? E num vídeo, eu acho que de alguns meses atrás, até tomar uma água. Talvez 8, 7 meses atrás, esse vídeo é incrível. Não lembro o título dele, mas eu tava falando sobre cocriar a realidade. E eu me lembro que eu falei assim, olha, eu tô nesse lugar, eu tô nesse apartamento maravilhoso. E aquela realidade daquele dia, daquele vídeo de 8 meses atrás, é completamente diferente dessa realidade da qual eu vivo hoje, né? Quem sabe mais, quem me conhece mais e sabe um pouquinho mais da minha vida vai saber o que eu tô falando. Então, tipo assim, o que eu escuto é, nossa, Camila, mas como você mudou? Nossa, como mudou? Como muda isso? Como muda isso? Como? Você escolhe. Então, quando eu vejo assim que eu tô num lugar ou fazendo algo o qual não tem a ver com a minha missão de vida, o que que eu posso fazer? Escolher outra coisa, né? Aquilo que eu aprendi com o Access, você não precisa destruir a realidade a qual você vive. Você pode simplesmente criar uma realidade diferente da realidade que você vive. Então, apenas escolha apenas escolha diferente, né? Então a gente pode sempre fazer escolhas diferentes e escolhas melhores. Então, quando você escolhe algo, a gente não é uma árvore enraizada, né? E mesmo que fosse, daria para replantar. Mas a gente não é uma árvore, então a gente pode mudar as nossas escolhas. É a mesma coisa de profissão, né? Se você tá numa profissão a qual ela não te traz felicidade ou não sei aquilo que você queira, você pode mudar, ou mudar de país, ou mudar qualquer coisa na sua vida, mudar o seu corpo, né? Eu sou um exemplo de que você pode mudar o seu corpo, né? Tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, né? Há quase anos atrás eu estava com 40 quilos acima do meu peso. 40 quilos. E aí eu tomei uma decisão que eu queria ter mais saúde na minha vida, eu queria ser mais feliz, eu queria como pode melhorar. E aí eu entrei num processo, né, que eu comecei a fazer academia, comecei a fazer dieta e eu emagreci aí mais de 40 quilos, deu 43, eu acho, alguma coisa. E hoje eu busco manter isso, né, refinar mais ainda meu corpo, cuidar, mas eu vejo assim que eu tenho um resultado excelente. E assim, não é um esforço, entendeu? Eu aprendi a gostar, então eu amo a rotina que eu tenho. E sempre perguntando como pode melhorar, como pode ser mais fácil, como pode ser mais divertido, como posso ter ainda mais do que eu já tenho. Então, é sobre isso, é sobre o que você tá escutando na sua vida, entendeu? É sobre no que você tá focando. Então, esse vídeo pode ter certeza que daqui uns meses eu vou assistir de novo. É... Inclusive, eu vou assistir hoje aquele vídeo de 8 meses atrás que eu falava da cocriação da realidade, porque é muito interessante, né? Então eu sempre digo, quando eu sento e quando eu ligo a câmera para gravar alguma coisa, sempre eu tô falando primeiramente para mim mesma. Primeiramente eu tô falando tudo isso para mim mesma. E é muito legal a gente ter esse ponto de vista, porque a nossa opinião, ela tem que ser importante para uma pessoa, para nós mesmos, né? Eu não vou validar a maneira com a qual eu penso, mas eu vou refletir na maneira a qual eu penso, né? Se aquilo ali faz sentido. Então, daqui uns meses eu vou sentar e com certeza eu vou escutar esse vídeo de novo para ver o que ele faz sentido. E eu acho isso muito importante para a gente sempre estar evoluindo como ser humano, como pessoa, analisar aquilo que faz sentido para nós, né? Porque não é possível, né? Um dia eu tava sentada no quarto onde eu morava.
muitos anos atrás, e eu me lembro que eu falei assim, cara, Deus, a vida não pode ser só isso. Porque eu tava numa realidade que eu tinha criado e eu descobri isso, né? Eu me lembro que eu assisti o documentário do Segredo da Honda. E aí me bateu assim como se tivesse caído um coco na minha cabeça, né? Eu falei, caraca, eu criei isso! Eu criei essa realidade, caraca! E aí eu pensei assim, então, gente, eu acho que faz tudo sentido eu ter criado isso. E como eu posso criar uma realidade diferente dessa realidade? Porque essa realidade aqui, quero mudar. Então, gente, é um trabalho de paciência, que nem fazer uma dieta, que nem fazer academia. Você não malha num dia, inclusive estou dolorida do meu treino. Você não malha um dia e puff, né? E co-criar a realidade também. Então, assim, o Access, né, a gente aprende, a gente não tá brigando com a realidade. A gente não destrói a realidade a qual a gente vive. A gente cria uma realidade diferente. Então, você tá numa realidade, se não é a realidade, e se não é a realidade a qual você quer, você pode simplesmente escolher viver a realidade que você quer. Para isso, com certeza, você precisa saber o que você quer. Se você ainda não sabe o que você quer e o que você gosta, o que te faz feliz, talvez agora seja a hora. Agora é a hora. Agora é a hora de descobrir aquilo que nos faz feliz, que aquilo que nos traz um calor, sabe? Tem aquele livro do... Eu vou lembrar, mas é Histórias para Aquecer o Coração. Ele é uma das pessoas que fala no documentário do Segredo. Jack Canfield. Histórias para Aquecer o Coração. Então aquilo, sabe? E eu sempre também gostei muito de filosofia, tanto que eu sou formada em filosofia. Isso sempre me chamou muita atenção. E eu também sempre observei que as pessoas às quais eu era cercada antes, elas não falavam sobre isso. Era só eu que falava sobre isso. Era só eu que pensava sobre sou feliz, por que o céu é azul? E isso me traz muita felicidade, porque no meio em qual eu vivi há 15 anos atrás, as pessoas, elas eram pessoas normais, né? Então eu sempre soube assim, ali na minha infância, na minha adolescência, eu sempre soube que eu seria a pessoa que eu me destacaria, né? Eu sempre soube que eu estava diferente, assim, sabe? Sabe aquele monte de bolinha branca? E aí tem uma bolinha vermelha ali no meio? Então eu era a bolinha vermelha, sempre fui. E aí, né? É óbvio que eu sofri muito, porque por muitos anos eu tentei me enquadrar, eu tentei ser uma bolinha branca. Talvez você que está me escutando também seja uma bolinha vermelha. Ou talvez você seja uma bolinha branca e conheça uma bolinha vermelha. E você vai dizer, caraca, isso faz sentido pra mim. Ou eu sou uma bolinha branca e eu quero ser uma bolinha vermelha. Então, gente, eu sempre sou. Claro que eu sofri muito, né? Essas pessoas me perguntam, sofri porque assim, uma das necessidades do ser humano é fazer parte de algo, né? A constelação familiar nos ensina isso. Então, o meu anseio no meu coração era pertencer a algo, a um sistema, no caso, né? Meu anseio era pertencer a um sistema. Mas, eu não tinha como pertencer ao meu sistema, porque eu era uma bolinha vermelha. No meio das bolinhas brancas. Então, a bolinha vermelha, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar o autoconhecimento. E entender que quando a gente nasce numa realidade ao qual a gente não se encaixa, a gente está apto para criar uma nova realidade. Assim, simples assim, né? Falando agora parece tão fácil. Mas se você cresce no meio, se você é uma bolinha vermelha, você vai entender o que eu tô falando. Se você cresce no meio a qual você não se encaixa e você tenta se encaixar, você tenta fazer a mesma coisa que as outras pessoas e você não se encaixa, você não cabe. Às vezes você é uma bolinha vermelha, às vezes você é um quadrado vermelho. Então, gente, é a mesma história do patinho feio.
Talvez você tá só no lugar errado, né? Você tá só no lugar errado. As pessoas estão falando que você é o patinho feio, que você não tem valor, que você blá 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 blá, né? Mas às vezes, querido, né? Às vezes a gente só tá no lugar errado. Então, você tem que achar qual é o seu lugar. E se esse lugar ainda não existe, você cria. Falando parece tão fácil, né? Mas enfim. Então, quando eu descobri tudo isso sobre isso, eu tinha uma opção de mudar a minha vida, entendeu? Então, como eu tô falando, há 7 ou 8 meses atrás, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eu tava em outro apartamento, eu tava numa realidade completamente diferente da qual eu tô, mas completamente diferente mesmo. Mudou, tipo assim, não foi um giro assim, 360 graus, sei lá, mudou. Então, mas assim, como assim, né? Então, quando eu me lembro que, quando eu ia contar para minhas amigas, ou né, até para minha família, assim, eles assim, como assim, Camila? Eu falei, então, assim, assim. Mas eu tenho a coisa mais importante que vocês podem me perguntar se eu tô feliz. Tô feliz, muito feliz, né? Então é isso. Tudo aquilo que a gente fizer tem que ter um sentido. Quando eu acordo pela manhã, eu fico pensando qual é o sentido, por que eu acordei, o que eu tenho que fazer, qual é a minha motivação, qual é o meu porquê, né? Então, claro que, como eu sempre falo nos meus vídeos, eu preciso falar, né? Que é a primeira motivação de acordar é cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Me diga. Você que está me assistindo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu espero que você saiba a resposta da pergunta. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu vou dar a resposta então para você. A pessoa mais importante da minha vida, que é a pessoa que é a qual eu acordo pensando nessa pessoa. E, enfim, né, focada de como pode melhorar, sou eu mesma, né? Então, como eu digo assim, voltando, né, que eu falei no início, a gente nunca tá falando dos outros, a gente está falando da gente mesmo. Então, é uma busca por essa evolução física, por essa evolução mental, por essa evolução emocional. E que mais? Então, também tem o que eu lembrei aqui, de que às vezes as pessoas vão tentar te desmotivar ou dizer que você tá errado, coisa errada toda. Mas isso é bom. A gente pode com certeza olhar isso pelo lado bom, que é o lado assim, que talvez se todas essas pessoas, muitas pessoas as quais me disseram, não, não faz isso, mas por que você vai escolher isso? Ou porque se essas pessoas não tivessem talvez duvidado de mim ou me questionado tanto, ou, né, talvez eu não teria feito. Entendeu? Então, assim, tem o lado bom, da mesma forma que tem o lado não bom de quando você recebe muito apoio. E também tem uma frase que eu falei ela ontem, que é assim, ó. As críticas e os elogios, elas têm o mesmo poder. Não que elas sempre vão ter esse efeito, mas elas têm esse poder, entendeu? Que uma crítica e um elogio é o poder de te parar, de paralisar. Então, quando você tá assim, a pessoa te elogia, né? Nossa, como você tá maravilhosa, nossa, isso, nossa, aquilo, nossa, maravilhosa, linda, tá bem. É um elogio. Então, se eu entrar do lado errado, tipo, entendeu? Esse elogio pode me paralisar. Eu vou entender, não, tá bom o suficiente. Mas daí também eu teria que me importar com a opinião da pessoa, né? Enfim. Então você pode pensar, tipo, entrar num lugar de acomodação, que você só recebe elogio, elogio do jeito que você tá bom, e você daí não precisa mais evoluir. E da mesma coisa a crítica, né? A pessoa pode entender que nada do que ela faz tá bom o suficiente. Então ela, tipo, não vou fazer mais nada então. Alguém me criticou. 5 pessoas me elogiaram, uma pessoa me criticou, então eu não vou fazer mais nada, porque sei lá o que, né? Então, mais uma vez, reforçando, é tudo aquilo nas coisas as quais a gente tá focada.
Então você escolhe, você, né? Eu, no caso, eu escolho naquilo que eu quero focar. Eu quero focar nas coisas boas ou nas coisas ruins? No seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa, em tudo na vida, né? A gente vai escolher aquilo no qual a gente vai colocar energia, naquilo que a gente vai focar. Então, quando a gente tá falando de algo, a gente tá falando da gente. Então, tudo que eu tô falando, seja assim, tem outras coisas, né? Observar se eu tô falando coisas do presente, que é o lugar onde as pessoas deveriam viver no momento presente. Se eu estou falando coisas do dia de hoje, ou ontem, ou amanhã, né, que são momento presente, ou se eu tô falando de coisas do passado, tô revivendo o passado, eu não estou no presente. Se eu estou no passado, eu não estou no presente. Ou ainda se eu estou no futuro, pensando só no futuro, eu também não estou no momento presente. Então, o único momento que existe e que a gente deve ver é no momento presente, né? Que mais? Além de falar de coisas do presente, daí eu falei das coisas do passado, quando a pessoa tá vivendo o passado, e também do que a pessoa tá falando. Se ela tá falando de ideias, coisas que ela quer fazer dela mesma, ou se a pessoa está focada nas outras pessoas. E é muito óbvio pra mim que é muito mais fácil a gente focar no problema das outras pessoas, porque quando é problema das outras pessoas, não dói na gente. Quando é problema, parece pelo menos, né? É uma ilusão. Que quando o problema é da outra pessoa, é muito mais fácil da gente resolver, porque não vai doer na gente, não é no nosso. Agora, quando você senta a sua bunda na cadeira e você vai fazer uma sessão de terapia, quando você vai pedir a opinião de alguém de o que você acha de mim, tem algo que eu posso melhorar? Aí sim, né, meus amigos? Aí sim. Então, tem isso também. E eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que observar, óbvio, é a gente mesmo, né? Do que a gente tá falando, no que a gente tá focando. E com certeza se saber qual é a nossa missão de vida, né? Eu não tô falando que eu tô certa ou também não certa. Eu só tô falando que esse é meu interessante ponto de vista. E eu acho que mais do que meu interessante ponto de vista sobre algo é os resultados que eu tenho com as escolhas que eu faço. Então, se eu tenho resultado ou não, né? Então, assim, com certeza o resultado é muito importante, porque a pessoa fala, o importante é se o que eu tô falando condiz com aquilo que eu faço. Para mim, eu sempre disse que isso é muito importante. Se o que eu tô falando condiz com o que eu tô fazendo, né? Então, isso com certeza é muito importante, a gente avaliar a gente mesmo em primeiro lugar, né? E com certeza isso me traz muita felicidade, muita alegria, muita facilidade também de dizer que com certeza eu erro muito e eu quero errar e eu quero errar rápido, eu quero fazer, eu quero errar rápido, né? Eu quero errar rápido, que quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu vou acertar. E com certeza também não ter. Não é medo, receio assim, mas não deixa o medo paralisar, né? Que a gente consiga sempre, mesmo com os desafios, a gente nunca deixar de ser a gente mesma. Porque eu me lembro que, assim, eu entrei numa situação há um tempo atrás, e essa situação, de alguma forma, isso porque eu me dei conta, né? Ela me forçava a agir de uma maneira. Então, a gente não pode se deixar levar pelas. Quando não é um ambiente muito positivo, sabe? Então, a gente não pode se deixar levar. A gente tem que ter esse autoconhecimento no nosso centro, para quando vier esses desafios, a gente conseguir olhar para eles de longe, né? E conseguir resolver. Porque quando aparece um desafio na nossa vida e a gente, entra no meio do furacão, tipo, tá acontecendo um negócio ali, né? O desafio, o seu desafio, daí você, tipo assim, entra de cabeça, você mergulha no desafio, acabou o mundo, porque aí você não vai conseguir olhar, você vai estar no meio do negócio ali, tá girando, e aí, meu Deus do céu, né? Então é muito importante a gente, quando tem esse desafio, a gente tá, tipo, centrada na gente, então a gente vai conseguir, né? Dizer graças a Deus também, né? Mas assim, a nossa dedicação, a gente vai conseguir olhar isso de fora, sentar e analisar tudo isso.
Então, com certeza, isso também é muito importante. Gratidão para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você tem uma opinião diferente sobre isso, pode deixar nos comentários se você concorda, se você discorda, ou quem sabe você tem um ponto de vista interessante, totalmente diferente dos meus pontos de vista, né? E é sempre bom aprender. Críticas, elogios, né? Como aquilo que eu te falei, como aquilo que eu falei para vocês. Eles podem nos paralisar, mas cabe a você escolher se isso vai acontecer ou não. Então, gratidão, né, para você que assistiu até aqui. Deixa seu comentário, seu like. E com certeza eu vou trazendo, né, aos pouquinhos a maneira como eu vejo as coisas. Porque, como eu falei, eu sempre percebi que eu era uma pessoa diferente, que eu pensava diferente das outras pessoas. E eu pensei, então, gente, eu tenho disso tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, das minhas experiências, tem que sair uma coisa boa, né? Tem que ter algo bom a qual eu possa, né, aquilo que a gente chama às vezes de legado, né? Tem que ter algo bom nisso tudo. Nem tudo sempre foram alegrias e sorrisos, embora eu gostaria que fosse, né? Mas eu também já sofri muito. E hoje eu entendo que o sofrimento é opcional, mas antes eu não sabia, então eu só sofria. Eu chorava e sofria. Então a dor, com certeza, a dor ela vai sempre existir e a gente tem que sentir ela, né? A dor ela é necessária, mas esse é assunto para outro vídeo sobre dor. A dor é necessária, com certeza, ela é primordial, eu diria. Mas o sofrimento, ele não é necessário. Então, o sofrimento, ele é opcional. Então, quando eu não sabia disso, né, gente, o que eu fazia? Chorava e sofria. Mas hoje, graças a Deus, eu sei. Então, eu vejo que me traz felicidade poder falar isso, porque se esse vídeo ajudar uma pessoa, se esse vídeo contribuir com apenas uma pessoa para ela pensar diferente e ela talvez sofrer um pouquinho menos na vida dela, ou trazer um pouco mais de alegria, eu já tô realizada, né? Ou ainda mais, para eu, né, poder assistir de novo com certeza. Então, o objetivo sempre é ser uma contribuição. Primeiro pra mim, né? Porque eu com certeza vou assistir esse vídeo várias e várias vezes também. Eu sempre brinco, né? Que eu sempre sou minha maior fã. Que eu assisto meus vídeos e eu fico olhando, caraca, eu realmente me tornei a pessoa que eu quero ser. Caraca, Camila, eu me tornei a pessoa que eu queria ser. Que eu me lembro que quando eu era criança, eu pensava, caraca, eu quero ser assim. E eu sou essa pessoa hoje, né? Então, tinha uma pergunta que eu sempre ficava pensando e eu nunca tinha entendido ela, né? Que era se a criança que você foi teria o orgulho do adulto que você é hoje. Então, quando eu me penso, ou penso na minha criança, né, interior, porque eu criança estou aqui, é muito orgulho, assim, além de saber que eu tô viva, que já é uma baita coisa, tô viva, tenho saúde, conquistei milhares de coisas que eu nunca imaginei que eu fosse conquistar. Assim, tá morando aqui nesse país maravilhoso, a vida maravilhosa que eu tenho, né? Assim, gratidão, né? Meu sentimento, assim, se eu pudesse definir um sentimento que eu tenho na minha vida, com certeza seria de gratidão, né? Por estar viva, por ter saúde, por ter inteligência, né? Por conseguir fazer as coisas, porque o quão importante é a nossa consciência, né? Em relação a tudo isso. Porque, assim, no sentido de não viver no piloto automático, né? Porque senão a gente vai. O piloto automático faz com que a gente acorde, que a gente trabalhe, que a gente dorme, a gente toma banho, a gente acorda, a gente trabalha, a gente dorme, toma banho, né? E aí eu me lembrei também agora daquele filme do Charlie Chaplin, como é que é o nome? O Tempo. É aquele filme mudo do Charlie Chaplin que tem as máquinas. Enfim, tem aquele filme do Charlie Chaplin das máquinas, né? Que é tipo assim, então tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, né? Mas esse é só meu interessante ponto de vista. Gratidão e até o próximo vídeo.